Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética, e vocês estão ouvindo a um novo episódio do Transcrição. No episódio de hoje, damos continuidade à série dos laboratórios do departamento, e hoje temos o professor Ederson Kido. Oi, Kido, tudo bem? Oi, Vilma, tudo bom? Obrigado pelo convite, viu? É uma boa oportunidade, é um prazer enorme conversar com você. Joia, Kido, é ótimo ter você aqui também. A primeira coisa que eu queria conversar um pouco com você é sobre a questão do laboratório. Como é que se intitula o teu laboratório? Então, o nosso laboratório é o Laboratório de Genética Molecular de Plantas, né? Originalmente, ele era somente Laboratório de Genética Molecular, tá? Mas Isso, depois, à medida que vários laboratórios começaram também a fazer a parte molecular, a gente achou melhor especificar, né? Então, a parte só de plantas, que é justamente a nossa especialização. joia. E como foi que começou? Como é que você saiu dessa transição do laboratório que se intitulava Genética Molecular e, assim, focou mais nesse laboratório de molecular de plantas? Como é que foi o início dele? Boa pergunta. Então, quando eu entrei na universidade, né, na Federal, eu vinha já do ITEP, que eu já estava 5 anos aqui em Recife, né? E eu me encaixei junto com esse laboratório que era comandado pelo professor Paulo Andrade, né? Um professor fabuloso, muito competente nessa área de molecular, tá? E ele trabalhava justamente com tripanosomatídeos, né? Leishmaniose e por aí afora. Tá? Então, e eu como vinha trabalhando já com leishmania, não, eu vinha trabalhando com leveduras, né, outro micro-organismo, só com aproveitamento totalmente na parte de biotecnologia, né, eu achei interessante e era alguma coisa que eu podia me identificar, né, mesmo que um pouquinho, né, porque ele fazia toda essa parte mais voltada para a parte de saúde. Só que depois de um certo tempo, né, eu cheguei como mestre. Aí eu fui sair para o doutorado, depois que alguns professores retornaram do doutorado, tá? Eu senti a necessidade de voltar para a minha área aqui, né, de formação, que eu sou engenheiro agrônomo, né? Então, tive toda essa parte de especialização mais voltada para a área de genética e melhoramento. Inicialmente, melhoramento de leveduras, né? Mas eu falei, não, agora eu quero planta. Aí eu fui lá para o Sena, lá na Exalc, em Piracicaba, né? O Sena é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. E comecei a trabalhar num trabalho com marcadores moleculares de DNA em cana-de-açúcar, né? E através desse trabalho a gente se envolveu, fizemos o mapa genético da cana-de-açúcar associado com marcadores, uma classe, uma categoria especial chamada FLP, né? E me deu toda essa experiência de molecular que permeou toda essa minha formação. E quando eu retornei para cá, né, para Recife, já como doutor, né, a professora Ana Benco estava iniciando um projeto, quer dizer, tinha uma proposta de projeto nessa área de transcriptômica, que o professor Paulo Andrade já tinha começado a fazer uma transcriptômica da Leishmania, aqui junto uma iniciativa junto a vários grupos, né, principalmente nordestinos, né, de vários estados nordestinos, fazendo essa transcriptômica. E a gente, então, colocamos essa transcriptômica do feijão calpi logo em sequência, né, num financiamento junto ao Renorbil, que era uma rede que começou justamente naquele momento, né, a rede nordestina de biotecnologia. E aí começou tudo. Ah, é uma história bem legal e achei ótimo você ter falado de Paulo Andrade, né? Ele é uma verdadeira lenda no nosso departamento, foi meu professor também, tem histórias incríveis assim e de muito trabalho também que ele participou. E saber que você também iniciou um pouco dentro da linha dele e evoluiu para essa linha, né, com os marcadores moleculares em planta. Kido, e assim, atualmente, quais seriam, o que é que você poderia indicar para a gente, quais são as suas principais linhas de pesquisa atuais? Então, né, na verdade é tudo uma sequência, tá? Porque quando a gente fez esse trabalho de mapeamento genético lá,
né, em Piracicaba, eu trabalhei junto com o CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba também, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse centro fabuloso, pessoal de um nível, né, elevado, bem competente, o principal centro de melhoramento de cana-de-açúcar, né, eu diria, na América Latina, renomado mundialmente. E isso até surgiu uma colaboração depois na área de transcriptômica também, né? Então, transcriptômica, tá, sempre tem sido, digamos, a minha linha, o meu enfoque principal, né? Seria o estudo da genômica funcional, principalmente de três grandes famílias de plantas cultivadas, né? Que seriam as gramíneas, com a cana-de-açúcar, que a gente tem trabalhado, as leguminosas, principalmente com o feijão calpi, né? Um pouquinho com a soja, que teve uma experiência também com o pessoal da Embrapa. E depois veio a euforbiáceas, né? Onde a gente tem aí, fizemos um trabalho aí com pião manso, já usando já uma técnica mais, digamos assim, mais reconhecida, né, para fazer transcriptômica, devido ao potencial que tem. Usamos basicamente durante todo esse tempo duas técnicas. Uma baseada no SuperSage, que a gente amostra só um pequeno, né, pedaço do transcrito, tá? E isso a gente teve uma cooperação, uma iniciação junto a um grupo que desenvolveu essa técnica, né, mundialmente falando, lá na Universidade ali de Frankfurt, na Alemanha, junto à empresa chamada Genexpro, dos saudosos doutores, né, Günther Kahl e Peter Winter, infelizmente ambos já falecidos, mas tivemos 4 oportunidades de estar lá com eles, lá fazendo várias bibliotecas SuperSage, que possibilitou a gente ter alguns trabalhos nessa área com esses grupos, né? Então, aí tivemos a euforbiácea, pinhão manso, tá? E aí surgiu, em consequência, um estudo também em mandioca, mas agora já na parte de epigenética. Então, a gente tem um estudo agora de metiloma, né? Disso daí. E fora um Legal. outro que surgiu, uma outra colaboração, para estudar em manga, só que usando uma outra técnica. Aí já é uma técnica de espectroscopia de infravermelho próximo, né, para ver antracnose em manga, para poder fazer predição nos frutos, né, se esses frutos vão digamos, apresentar a doença, né, o que inviabilizaria, por exemplo, você enviar para, né, para outros países uma carga de manga que pudesse ter algum problema lá na frente. Isso, né? E a gente está numa região que Petrolina, por exemplo, é altamente produtora, né, de fruticultura, tem uma fruticultura muito forte, e manga também é um dos Já. principais produtos. É um grupo de lá que chamou a gente para poder fazer isso daí junto com eles. Que ótimo. Kido, me fala um pouquinho mais do que é o Super Sage. Eu fiquei até com um pouco de dúvida. Vocês analisam transcritos, mas são qualquer transcritos, de qualquer Isso. tamanho? Como é que ele funciona um pouco? Então, essa técnica é o seguinte, né? Ficava caro fazer sequenciamento, né? Naquela época que a gente começou, lá para 2004, 2005, né? Tá? E os transcritos, que eram antes baseados em cDNAs, os ISTs, né? Que eram sequenciados via Sanger, demorava muito, era caro. Tá? Então, essa técnica de SuperSage, ele era um pequeno segmento desse transcrito. Tá? Então, ele é tudo baseado na expressão dos genes, e a gente estava estudando as respostas dos genes a estresses. Né? Então, esse é o nosso foco. Que genes que estão sendo expressos a partir de um estímulo, né? Principalmente abiótico, como a seca ou o sal, tá? Ou mesmo, né, uma virose, tá? Que é um estudo que a gente também fez junto à parte do feijão calpi. Então, você tem esse ensaio em campo, né? Aí você vai coletar o produto da expressão dos genes, que seria então os RNAs, né? Desses RNAs vão ser purificados, e aqueles que alguns deles vão ser convertidos, né, para cDNA, para poder ser sequenciado.
E aí a gente precisa, então, saber reconhecer quais são os transcritos que a técnica gerou. Então, a técnica, ela possibilita você colocar uns adaptadores que são reconhecidos depois de sequenciados, né? E esses adaptadores, né, com a sequência desconhecida, você conta quantas vezes aquele mesmo segmento apareceu. E isso possibilita você fazer um teste estatístico, né, para saber quanto tinha daqueles transcritos, que é a expressão do gene, na biblioteca controle, sem ser estressado, e na biblioteca que você estressou, né? E com isso você faz o teste e vê se aumentou esses transcritos, tá? Então seria então uma regulação de indução, ou seja, após aplicar o estresse, né, o gene deve ter expressado muito mais porque ele foi induzido, né, a expressão, ou ele teve uma repressão, né, uma regulação que reprimiu a expressão do gene, diminuindo então a quantidade de transcritos. E aí, então, depois que a gente tem essa tag desconhecida, a gente se utiliza de técnicas de bioinformática para poder atrelar esses transcritos, nessas tags, né? São segmentos de 26 pares de base, poder atrelar isso daí, né, ao gene desconhecido. Tá? Sim. Não, ficou mais claro agora da gente entender e bem como na época a gente não tinha ainda, acho que a proteômica, né, funcionando, então isso era um bom elemento que você hoje tem de entender como que funciona essa expressão, né? E já muito atrelado a uma coisa que eu vi que você também estuda muito, que é essa correlação que a planta tem com os fatores associados a ela, quer sejam bióticos ou abióticos, que levam, né, à modificação dela aí. Eu queria aproveitar também abrir um espaço aqui para a gente conversar em relação a isso. Na nossa região, a gente tem a situação de que a gente tem muitas plantas que ficam submetidas a um solo muito salino. E aí, por conta disso, a gente muitas vezes ouve, né, dos produtores a dificuldade que é de produzir nessas regiões e dos pesquisadores todo um foco nos estudos para tentar melhorar essa questão de que essas plantas possam ter uma melhor adaptação para a salinidade. Então, eu queria saber se nos grupos que você vem estudando das espécies vegetais, esse é um dos elementos mesmo de fator abiótico também, né, que é o clima que está aí relacionado com as condições de solo que vocês também trabalham para obter esses aspectos. Então, Vilma, né, esse é um problema grave, né? Leva à formação de desertos, né, salinização de solos. Tá? Esses solos eles podem se tornar solos salinos já por formação mesmo do solo ou através de uso de águas inadequadas para irrigação. Né? A gente sabe que as águas salinas, né, elas quando usadas para irrigação, acaba comprometendo todo o perfil do solo, né? Porque aquela água ela transloca e ela vai salinizando todo o solo. E isso daí é caro você recuperar, né? Então, se você conseguir, você teria que fazer uma lavagem muito intensa em cima desse solo. Então, se você conseguir, né, um material que tolere essa quantidade salina no solo, né, vai ser muito útil, né, principalmente para os pequenos agricultores, né? Então, aí você poderia incorporar de novo aquele solo para que ele seja utilizado. Você pode obter alguma produção a partir desse tipo de material que seja tolerante, né, a uma condição salina. E também a resposta ao estresse salino, ele compartilha muito com a resposta seca, né? Você tem toda uma pressão osmótica, um estresse osmótico aí ligando as duas coisas, né? E é mais fácil você fazer um ensaio com um estresse salino, tá? Então seria bem interessante você ter esses dois fatores associados, né? Que pudesse ser estudado na maioria das plantas que são cultivadas, né, em nossa região. Então a gente tem sim trabalhos nesse tipo, tanto com o Super Sage quanto depois com o RNA-seq, né? Que permite você aí o RNA-seq foi uma evolução nesse estudo da transcriptômica, né? Porque ele permite você agora sequenciar o transcrito completo, né? Então você consegue obter não somente mais aquela tagzinha, né, de tamanho limitado,
e que às vezes era difícil pelo próprio tamanho de você associar corretamente qual gene que expressou aquela tag, você agora consegue, não? Com o transcrito completo, tá? Saber até que transcrito derivado ou transcrito alternativo é aquele, de onde ele veio, de qual gene que foi, né? Para você ter um perfil melhor desse padrão de expressão, tá? Da planta sob estresse versus a planta controle sem estresse. Né? Então, é muito importante esse tipo de estudo. E ótimo. E viva essa tentativa da gente poder melhorar essa adaptação, como você falou, porque não é só a salinidade e a seca, né? Que às vezes a gente passa também por ciclos aqui na região de períodos muito contínuos de seca, e como que isso tem um respaldo. Kido, das suas linhas de trabalho envolve a cana-de-açúcar. E aí, eu queria até compreender um pouco mais como é que foram os trabalhos que envolveram a cana-de-açúcar, o que é que vocês desenvolveram nessa área. Tá, então, com cana, né, já veio da minha formação lá do doutorado, né, quando a gente começou a fazer o Super Sage, a gente iniciou o estudo em cima de feijão calpi, né, e aí era estresse para seca, era estresse para sal, estresse para virose, tá? Eu estava até lá em Frankfurt no grupo, né, quando o pessoal de Piracicaba entraram em contato comigo, né, interessado em fazer essa transcriptômica. Então a gente fez uma proposta para eles de desenvolver o Super Sage no material, né, um material de elite lá do CTC, tá? E conseguimos fazer um projeto com eles. Era o CTC, a gente, e o pessoal que ia fazer também uma transcriptômica lá da Federal do Rio de Janeiro, né? Um grupo forte também. Tá? Então, eram basicamente essas três instituições. E, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade também de trabalhar quase simultaneamente com o pessoal da Embrapa Soja, que a soja também estava interessado, né, em fazer transcriptômica, que eles já tinham várias técnicas associadas. Uma era transcriptômica via biblioteca subtrativa, que é uma outra técnica que eles utilizaram, e a gente propôs também fazer o Super Sage e começamos a fazer alguma coisa lá com eles lá, né, para seca e para fungo. Mas voltando ao que você perguntou com relação, né, à parte lá da cana-de-açúcar, né, foi bem interessante a gente fazer essa biblioteca Super Sage, poder trabalhar com eles, né, desenvolver essas bibliotecas, sequenciar, tudo sequenciado junto ao pessoal lá de Frankfurt, né? E depois poder discutir, né, os genes que estavam aparecendo. Então a gente conseguiu publicar com eles, eles ficaram com esses dados aí, né, para poder saber em relação ao material. Era um material que eles já vinham observando ele em campo, né? Eles tinham uns dados de fisiologia. E o que era bem interessante é que ele tinha um grupo, então, de material tolerantes, mais tolerante à seca, e um grupo de sensíveis. E a gente conseguiu, com essa técnica, né, mostrar que dentro do grupo havia material mais promissores que outros, né, e que eles se complementavam. Tá? Na verdade, né, são estratégias diferentes que esses materiais se utilizam. Tá? E a gente pôde, então, fazer o perfil de cada um deles e validar os nossos alvos, né? Então, ao final das contas, você faz essa transcriptômica, mas você tem que selecionar alguns alvos para você validar a sua técnica, né? Então, tem uma segunda técnica aí, que é o PCR em tempo real, que seria, né, um padrão ouro também para você utilizar, onde você escolhe alguns alvos, né? E esses alvos a gente vai jogar no perfil que a gente, né, que a gente deduziu in vitro, né? Ou melhor, in sílico, né? A gente trabalha com a bioinformática, gerando os perfis. Então, a gente conseguiu fazer os perfis desse conjunto de material tolerante, que para economizar dinheiro, você poderia, por que você não fez, né? Não analisou individualmente cada material? Porque tudo é custo, né? Então, naquele tempo, fazer ainda as bibliotecas era de custo elevado, né? E você não tinha essa opção que a gente tem hoje de
diferentes estratégias tecnológicas, com o preço barateando, né? Com a capacidade de desempenho da máquina hoje, que é muito maior, né? Então, naquela época, a gente teve que fazer isso daí, fazendo um conjunto, um book, né? Um book de materiais tolerantes versus um book de material sensível. Que depois, no real time, a gente abriu esse book para ver, né? Eram 4 materiais, a gente conseguiu ver que 2 eram bem mais tolerantes do que outros 2. E tinha 2 que eram bem mais sensíveis do que os outros 2. Foi bem interessante. Kido, então assim, tem uma coisa que você abordou aí que eu agora fiquei um pouco na dúvida. A cana-de-açúcar também se faz esse teste dela de resistência à seca, porque normalmente a gente tem o plantio de cana todo aqui na nossa área digamos, região da Mata Atlântica, né? Uma área que é mais de chuvas, não tem tanto isso, mas também é feito esse teste? Veja só, Vilma, primeiro deixa eu te dar digamos assim, uma informação que é bem interessante e que o povo desconhece. Tá? Então, a cana ela é melhorada. Na verdade, a cana, esse material que o pessoal planta, já é um híbrido comercial, né? Onde diferentes espécies contribuíram. Você tem umas 5 espécies aí que vêm contribuindo, né? Do que eles chamam ali do complexo Saccharum, né? Que seria o gênero da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um poliploide, tá? Que ele tem mais de 100 cromossomos. Então, ele é aneuploide e poliploide. Então, ele é bem complexo, geneticamente falando. Então, toda vez que um material novo ele é solto para o produtor, você tem que considerar que esse material começou a ser selecionado, a ser feito, né, 12 anos antes. Tá? Então, isso daí era mais de 15 anos, era 18 anos, passou para 15 anos, depois para 12 anos, não sei se quanto é que está hoje, se está uns 10 ou quantos. Mas imagina, né? Como o melhoramento tradicional demora para soltar um material elite, né? É muito demorado. Por quê? Porque você precisa fazer vários ensaios em vários locais e em vários anos para você falar, esse material é recomendado para tal local, esse é para a zona, né? Para a zona sul, esse é para o sudeste, esse é para o nordeste, tá? Que mais? Esse daqui é contra tais doenças, aqui é contra tais doenças, as características, né, de cada material, tá? Então é muito demorado. E aqui também para o Nordeste também, né? O próprio CTC, eles tinham alguns materiais que era próprio para cá, bem como também tem uma rede de melhoramento, né? Que é uma rede formada pelas universidades federais também, que fazem também o melhoramento de cana, né? Então também tem essa rede também, né? Que estuda, que faz o melhoramento, o cruzamento, a seleção, ano a ano, seleciona e cruza, né? Então a gente trabalha basicamente com quem seria a nossa clientela, digamos assim, né? A gente não tem um trabalho de extensão, mas eu diria que o nosso público-alvo são os programas de melhoramento, são os melhoristas, né? É com base nele, no que eles nos problemas que eles têm, é que a gente tenta trazer essas nossas ferramentas moleculares, né? Para que eles possam ganhar em tempo para tentar resolver isso daí, e depois, se possível, eles então vão naquele ponto lá e tentam, né, otimizar o material elite que eles já vêm trabalhando. Então é mais ou menos dessa maneira que a gente atua. E é uma maneira excelente, porque é uma forma de você contribuir para a necessidade que eles têm, né, como melhoristas que vão estar fazendo mais aquele trabalho do campo para validar, e depois a gente ter o híbrido, a variante lá, não sei, a cultivar, que eles vão poder de fato utilizar. Então, isso é bem importante, sim. Kido, aí nessa linha também desses estudos, você falou que trabalha também com a questão de soja, teve um pouquinho, né, da parte de soja, mas tem um alvo aí no feijão calpi, que, pelo que a gente já ouviu aqui, a gente entrevistou as Anas, né, nossa Ana Benco e Ana Cristina, e também um professor Pronto.
lá do IPA, e aí eles falam como é uma importância muito grande esse estudo do feijão calpi aqui para a nossa região. Então, eu queria também ouvir um pouco como é o seu papel dentro desse projeto, o que é que vocês veem também nessa rede integrada de vários pesquisadores contribuindo para os nossos estudos. Então, né, o Feijão Calpi foi importante, realmente foi uma iniciativa importante, tá, para que a gente formasse, né, muita gente nessa parte de transcriptômica, tá, e realmente o Feijão Calpi com as Anas, principalmente com a professora Ana Benco, né, quando a gente trouxe algumas contribuições para poder ser complementada dentro desse projeto, porque o projeto não era só transcriptômica, né? O projeto era transcriptômica com uma outra tecnologia, IST, tá? Que, digamos assim, tinha sido utilizado já na cana-de-açúcar, né? Tinha sido utilizado pelo professor Paulo Andrade, só que ele é digamos assim, ele é amoroso também, né? Ele é amoroso, ele precisa digamos assim, você tem que ter um bom suporte de um laboratório central para poder gerar as placas com os alvos que vão ser, né, no caso, eram as colônias das bactérias que iam ser enviadas para os outros laboratórios para que eles pudessem sequenciar. E essas sequências tinham que retornar, né, para você ver a qualidade, tá, e ver aquilo que estaria sendo aceito ou não. Né? Então, é um processo demorado. Então, quando a gente pôde fazer o Super Sage, foi um boom, porque o número de sequências que puderam ser incorporadas foi muito grande, né? Tá? E aí a gente conseguiu, nessa mesma linha também da seca e da salinidade, fazer esses estudos, né, de transcriptômica, revelando vários tipos de categorias de genes, né? Foram estudados, né, pelos nossos alunos desde iniciação científica, mestrado e doutorado, tá? Fatores de transcrição, né? Alguns genes que são mais ligados, como os fatores de transcrição na parte de regulação de outros genes, né? Categorias de quinases que vão agir na sinalização desses estresses, tá? Genes mais efetivos na resposta, como as aquaporinas, né? E por aí vai. Várias categorias foram, tá? Depois ainda teve aquela parte das defensinas, né? Que foram também prospectadas, a Ana deve ter falado muito, né? Que aí veio também a colaboração do professor Crovella, né? E que esse é um tópico também que perdura até hoje também, né? Que a Ana também tem desenvolvido muito com os alunos dela, né? Mas eu creio que elas devem ter abordado bastante essa questão aí do feijão calpi, né? Tá? Mas foi super importante, e é muito importante que a gente conseguiu, tá, treinar muita gente, tá, incorporar muita gente, muitos bolsistas, graças a Deus, né, foram treinados pelo grupo dela né, em muito maior, digamos assim, muito maior número, um pouquinho pelo nosso também, né? E depois veio o RNA-seq, né? Que a gente também começou a fazer, e a Ana fez com o feijão calpi, a gente extrapolamos aí em Almanço, né? E com uma progressão depois do RNA-seq, a gente entrou aí numa parte de metagenômica, tá? Já e fugindo de planta, mas aí seria uma outra abordagem, e agora a gente está com essa parte de epigenética, né? Então, são as progressões naturais que a gente tem feito ao longo aí da nossa vida acadêmica. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu sim. Kido queria, dessa parte final da sua fala, né, tocar em dois pontos. Um foi essa questão do pinhão. Ele é uma euforbiácea, e, Euforbiácea. e aí eu queria que você falasse um pouco por que essa espécie, qual a importância que ela teria. Então, né, isso já surgiu também digamos assim, de uma cooperação, né? A gente foi convidado a participar de um trabalho com um grupo, né, lá da Federal de Alagoas, né, do professor Endres lá, Laurício Endres, já aposentado, né? E esse convite veio através
do professor que era aqui da Botânica da UFPE, o Marcelo Pompelli, né? Também já aposentado, para que a gente pudesse fazer, né, uma sugestão de transcriptômica, que eles estavam interessados no peão manso, eles já vinham estudando peão manso há um tempo, né? E justamente nessa parte, principalmente de tolerância à salinidade, né? O peão manso é um arbusto, tá, bem interessante para diversas finalidades, né? Pela qualidade dos óleos, né, do fruto, tá? E uma das finalidades, além de várias outras farmacológicas e tudo mais, uma delas seria o biodiesel. Se a gente vê, o peão manso, ele está inserido como uma das culturas potenciais para o biodiesel, né? E sendo que o biodiesel hoje, o biodiesel brasileiro, ele é muito feito a partir da soja. Só que a soja, ela é uma cultura, digamos assim, mais nobre, né? Então, ela tem diferentes fins, inclusive na alimentação humana e animal, né? Então, o fornecimento da soja para esse tipo também de exploração poderia haver uma competição pela demanda e pelo preço, né? E isso daí poderia, então, prejudicar o fornecimento, tá, da soja para o biodiesel, né? Então, uma alternativa poderia ser o pinhão manso, que ele tem uma tolerância, né, já para seca. Tá? Então, a gente associou, então, pegar esse pinhão manso, que já teria uma certa tolerância para seca, tá, e ver como é que ele se comportava com relação à parte da salinidade. Esse pessoal, né, já vinha trabalhando já com diferentes genótipos de pinhão manso, e eles tinham um material já previamente caracterizado que era mais tolerante e alguns que eram mais sensíveis. Então a gente escolheu dois materiais, né, que foram contrastantes na resposta à salinidade, né, para ver qual era o perfil de expressão de genes desse material mais tolerante, né, em relação àquele outro que era menos tolerante. Na verdade, esse outro menos tolerante, ele era medianamente tolerante, não era totalmente sensível, né? Era medianamente tolerante. E a gente viu, com o estresse que a gente aplicou, é bem interessante que a gente tem foto, né, do ensaio, e na foto do ensaio, esse material mais sensível, ele apresentava as flores já né, com ressecamento, algumas folhas já encarquilhadas, né, pelo efeito do sal, tá? Enquanto o outro não, o outro estava ali com folhas grandes, totalmente verdes, né, sem sentir absolutamente nada. E, de fato, na transcriptômica, ele não sentiu nada mesmo. Ele praticamente não mudou o padrão dele de expressão. Era como se para ele aquilo ali não tivesse, né, fazendo estresse nenhum. Enquanto que para o outro não, ele teve que, né, modificar completamente como ele gerenciava os genes para poder responder a essa pressão do estresse, né? Então foi bem interessante. A gente também conseguiu detectar quais seriam as vias de tolerância que o material estava. Esse material medianamente tolerante, na verdade, né? Porque o outro, como o outro ficou praticamente sem modificar significativamente o transcriptoma, né? A gente teve que fazer toda essa abordagem nesse material que era menos tolerante, para ver como é que ele respondia e como é que ele se utilizava, que estratégia ele utilizava para tentar responder a essa seleção, essa pressão de seleção. Isso. E aí, o outro ponto que eu queria abordar é quando você falou dessa parte bem mais recente, né, que vocês estão entrando na questão da epigenética. Fala um pouquinho aí, que espécie que vocês estão usando para o estudo, ou Então, que elemento que está sendo aí a base? aí já foi o seguinte, né? Eu conheço um pessoal da Embrapa de mandioca e fruticultura, né? Aí, num desses encontros aí, eu conheci uma pesquisadora e ela, né, quis trabalhar com a gente, ela viu o nosso trabalho e tudo mais, né? E depois ela me apresentou que ela tinha vários tipos de bibliotecas, vários ensaios, vários projetos, né? Diferente da gente que para conseguir o financiamento é complicadíssimo. A Embrapa, graças a Deus, tem, né, como financiar sim, então ela tinha vários dados e
tinha um dado particular de um estudo que ela estava fazendo, que era um estudo de metilomas. O que é isso, né? Bom, dentre as diversas epigenéticas que tem, né, digamos assim, diversas, né, epigenéticas, tem uma que é devido à metilação de determinados locais no DNA. E, de acordo com essa metilação, ele pode influenciar na expressão daqueles genes, né? Tá? Então, eles tinham já essas bibliotecas, eles fizeram um grande ensaio em casa de vegetação, né? Lá com o especialista, Dr. Herder, né? Herder Jorge de Oliveira e a doutora Cláudia Fortes. Ela é mais assim na parte, digamos, molecular e ele mais na parte ali, tá? da mandioca, da cultura da mandioca em si, que é a Eutrophorbiaceae, né? É a Eutrophorbiaceae. Pronto. Então, eles já tinham esses dados, né? Eles já tinham esses dados e ela pediu nossa ajuda para poder analisar, tá? Esses dados de metilação, que eles fizeram ensaio, aplicaram estresse, muito bem feito, muito bem acompanhado, tecnicamente acompanhado, né? Com as repetições, fazendo o estresse de seca, medindo o que eles chamam de capacidade de campo, né? Você tem o vaso, tá? E de acordo com a medida que ele vai ressecando, foi suspenso a rega, tá? Eles iam acompanhando, então, esse grau de saturação do solo. Muito bem. E aí foi feito, então, né, 2 materiais, um material que é tolerante à seca e um material sensível. Tá? Isso foi feito, geradas bibliotecas, né? O DNA metilado foi, então, sequenciado e esses dados estavam disponíveis. E a gente conseguiu fazer, eu coloquei até um aluno de doutorado para trabalhar especificamente com isso, né? A gente conseguiu enxergar esse padrão de metilação. Tá? Então, a gente tem, veja só, a gente tem a parte genética dos genes em si, de todo o transcriptome que ela cobre, isso daí, né? Tá? E agora a gente tinha, então, um perfil, tá, do que é que poderia, dentro desses genes, estar hipermetilado ou estar hipometilado, né? Lembrando que aquela região que está hipermetilada, né, ela basicamente ela vai ter o silenciamento daquele gene. Então, a gente pode associar, pode ver, olha, onde é que está, então, essa hipermetilação? A gente está associada com gene ou não está associada com gene, né? Se for associada, que genes são esses? Então, a gente conseguiu anotar. E aí, depois a gente falou, bom, vamos gerar, então, o interatoma desse material, desses genes. A gente derivou, então, que eles chamam de redes PPI, né? Protein-Protein Interaction. São interações proteína-proteína. Tá? A gente falou, bom, esses genes que estão aqui silenciados, quais seriam as proteínas que eles estariam gerando? Mas se tivessem sendo sintetizadas, com quem ela estaria interagindo? E aí a gente foi predizer, então, qual seria essa rede de interação, né? Então, a gente viu como é que era o perfil do material tolerante, tá? Que foi o interatoma que foi derivado de genes hipermetilados, né? E também dos genes hipometilados. O hipometilado seria como? Seria o seguinte, no controle, ele estaria mais metilado, né, do que ele estava na condição de estresse. Então, significa que agora ele estaria mais disponível para ser expresso. Né? Então, a gente fez o interatoma também desses genes, né, para ver aonde é que eles estariam, aonde que eles estariam interagindo, né? E aí a gente caracterizou esse interatoma para ver as proteínas, a gente foi para a parte de ontologia gênica, né, para ver onde é que eles estavam relacionados. Tá? E foi bem interessante, porque aí surgiu, então, né, tipo assim, bom, esse conjunto, esse interatoma ou essa network, essa rede de interação, está envolvido, por exemplo, com metabolismo de RNA, com a regulação de RNAs. Né? Fala, olha, significa que se o estresse, então, está afetando a transcrição de um gene, tá? Possivelmente a regulação desses RNAs também está sendo afetada. Né? E entre outros, né, entre outras interações, a gente foi, cada núcleozinho de interações que foi predita, a gente foi tentando ver a hipótese
né? Se aquilo estava sendo favorável para o padrão de tolerância, ou se aquilo apontava que aquilo também poderia ser um gargalo genético nesse material de tolerante, ou se ele explicava a sensibilidade maior do material sensível, né? Foi bem legal. A gente acabou agora de escrever um paper nessa área, que a gente mandou lá para o pessoal, os nossos colaboradores lá da Embrapa, tá? E quem sabe vai sair essa publicação, se Deus quiser, aí, tá? Daqui a um tempo. Ah, que ótimo, Kido. Eu achei interessantíssima essa proposta, né? Agora eu entendi o que é um O que é estudo interessante, genético funcional. A gente consegue ver como que também funcionaria, né, a planta nos seus padrões de metilação e submetido também aos fatores de estresse. Então, a gente está vendo como que é esse funcionamento. então, A gente está conseguindo compreender melhor. seria bem legal, seria associar o padrão epigenético com o padrão genético da transcriptômica, né? E aí a gente vai ter um perfil, olha, bem mais interessante daquilo que corresponderia, então, ao fenótipo daquele material na condição ou após a aplicação do estresse. Isso. Mas está perto, vocês já estão conseguindo, já tem. Falta praticamente unir esses dois lados, mas já estão encaminhando bastante coisa disso. Acho que vai ficar bacana aí. Parabéns pelo trabalho da Tá metilação. legal, eu acho que tá. Quando sair, avisa a gente aqui para a gente até divulgar, que a gente divulga aqui também trabalhos e esse seu aí está muito legal. Os meninos perguntam muito por epigenética, é um tema bem atual e eu estou vendo aí bem delineado, maravilhoso. Kido, então assim, eu queria também entrar um pouco, você já falou um pouco de que tem alunos, então eu queria entender um pouco como é que está para você atualmente a situação, você está envolvido em programas de pós-graduação, fala um pouco assim, alunos, como é que está a sua situação atual disso? Tá, então, né, a gente está orientando, né, em 3 pós-graduações, a gente está orientando o programa, não, de genética, junto ao Departamento de Genética da UFPE, tá? Então tem um programa próprio ali de genética. A gente também está orientando em ciências biológicas, né? Sempre nessa área de transcriptômica, molecular e bioinformática, né? A gente usa a bioinformática como usuário, não temos expertise para fazer desenvolvimento de programas ou algoritmos, né? Mas a gente aplica muito ela no dia a dia para poder desvendar esses perfis. Então, ali também, né, no programa de Ciências Biológicas, junto ao CB, né, o Centro de Biociências, aqui da UFPE, e a gente também tem atuado junto à biotecnologia, no caso, o Renorbio, né, tá? O programa de biotecnologia da rede Renorbio, tá? Nordestina de biotecnologia, que tem um ponto focal aqui na UFPE. Tá? Então, nesses 3 programas aí, a gente tem aluno. Tá? E já houve tempo com mais alunos, é que a pandemia agora e a falta de bolsa tem afugentado um pouquinho os nossos alunos, né? Infelizmente, essa situação que a gente está vivendo, tomara que seja passageira, mas a gente vai sofrer as consequências por muito tempo ainda. Tá? Esse desmonte, descaso com a pesquisa, né, com as universidades, tem levado aos programas a ficarem, digamos assim, né, sem ser o nosso público-alvo, sem o nosso aluno. Tá? Quer dizer, sem essa mão de obra especializada, tá? Para que possa girar toda essa máquina, né, e levar o Brasil a uma posição que ele merece, né, de um país desenvolvido. Tá? Bom, então a gente tem alguns alunos, né? Agora principalmente de doutorado, né? Temos aí 7 alunos de doutorado, temos de mestrado só tem um só, né? Tá? E tomara que agora voltando à parte presencial, né? Os nossos alunos também retornem a procurar a gente também, né? Tá? Porque não tem como, principalmente o doutorado, não tem como fazer um programa um curso de 4 anos sem ter uma bolsa, né? É complicado, é muito complicado. Mesmo com mestrado, 2 anos, né? A gente atendia muita gente de fora. Eu tive muito aluno que
oportunidade de trabalhar com o pessoal, vários alunos bons que vieram do Piauí, né? Aluno da Paraíba, de Alagoas também, vários procuraram a gente, bons também. Até do Tocantins a gente tem, né? Tive experiência e precisa retornar para que a gente possa também, né? Aprovar projeto, porque também o edital na parte de agronômica basicamente desapareceu, evaporou. Tá? Foi tudo direcionado para a saúde, tá? E aí ficou difícil captar dinheiro, tá? Complicado. Realmente essa é a situação, a gente espera por dias melhores, mas assim, marca como você também é um bom profissional formador, né, que é um papel importante para os nossos estudantes, além deles serem esses elementos importantes nos projetos, você também é um bom formador para eles, né? Acredito que muitos deles já até conseguiram se inserir em mercado de trabalho ou até estão buscando, né? Porque até o mercado de trabalho está fortemente impactado em algumas áreas, mas isso é bem importante, Kido. Parabéns aí também por essa participação em 3 programas, não é fácil, cuidar de um já é difícil, em 3 é complicado. É bem interessante, Vilma. Você acredita que eu tenho uma das primeiras alunas que fez o mestrado comigo, lá no meu início de carreira, né? Hoje em dia está lá como professora nos Estados Unidos, né? De uma universidade ligada às Forças Armadas Americanas. Olha só que chique. Chiquérrimo. Mas tem outros por aqui também, né? Tá? Uhum. A gente tem aqui um profissional esplêndido que você conhece, que é o Neto, né? José Ribamar, que veio lá do Piauí, veio fazer um mestrado com a gente. Desde 2006 está com a gente, né? E é um profissional que bem competente, bem formado, né? Dedicou-se completamente, quer dizer, tem muito material bom, né? A gente tem, aqui no Nordeste, a gente tem muita gente interessante, capaz, batalhador, determinado. Só falta né, uma bolsa para eles poderem ter mais independência. Exato, essas oportunidades de modo geral. Kida, eu estava olhando aqui pelo seu Lattes e acho que todo mundo aqui que nos acompanha sabe, né, que o Lattes é uma fonte importantíssima para a gente ver várias coisas dos nossos profissionais. Você tem atuação em projetos de extensão. Aí eu queria que você relembrasse um pouquinho que projeto é esse. Então, Vilma, na verdade eu preciso, né, ter uma interface maior. Mas é como eu falei para você, né? Se alguém perguntar assim, você faz extensão? Eu diria assim que na minha cabeça, né, a extensão minha é junto com essa interface dos programas de melhoramento, né? Então, para mim, o público-alvo com que eu preciso interagir, o que eu gosto de interagir, são os melhoristas. Tá? E como a grande maioria, a grande parte do melhoramento, o grosso, né, a gente tem programas fabulosos de melhoramento, tá? Em cima do melhoramento tradicional. Né? A gente tem que tirar o chapéu para o melhoramento tradicional. O Brasil digamos assim, um dos países, né, ímpar, exponencial mesmo, né, nesse desenvolvimento de materiais elite, tá? Tantos cultivares, variedades, híbridos, né? E isso é uma coisa que funciona, né? As Embrapas funcionam, tá? Então, o pequeno agricultor, a grande massa da nossa mão de obra é familiar. É uma massa importante. Isso daí, se não fosse o governo para fazer uma semente melhorada, né, esse pessoal ficaria totalmente desamparado. Né? É lógico que a gente tem grandes empresas que fornecem sementes melhoradas, né, mas isso custa caro, isso custa dinheiro. Então, é importante essa ação que as Embrapas faz. E a nossa interface tem sido essa. Né? A gente teve oportunidade de fazer com a Embrapa de Teresina, tá? Que faz o melhoramento do clássico do feijão calpi, a Embrapa Soja, né? Em Londrina, no Paraná,
a Embrapa Arroz e Feijão, tá? Né? A Embrapa de Mandioca e Fruticultura, tá? A Embrapa do Semiárido em Petrolina, né? Quer dizer, então a gente tem interface. O próprio CTC, a gente teve trabalhos, né, bons com eles, quer dizer, tá? E fora alguns cursos que a gente tem, assim, tem feito os cursos de extensão, né? A própria Super Sage, a gente trouxe o professor Guinter, né? Para o Brasil, para que ele pudesse dar um curso, tá? Falando um pouquinho da técnica e tudo mais. E basicamente acho que é por aí. Uhum. Quem Bastante, sabe bastante coisa, né? E os cursos são importantes. Acho que você também esteve envolvido com o curso de bioinformática, como você já falou, que é uma área importante para o seu trabalho, né? Você não é desenvolvedor, mas ela é extremamente importante. Então, esses cursos são extremamente importantes na formação, né, dos nossos estudantes, principalmente essa formação prática. Então, teve assim, dois cursos, Vilma, que eu vou só relembrar nessa parte de cursos, né? Que foi daquela rede, né, Brasil-Argentina, tá? Né? Então, aquele tipo tá? de interação nessa parte de biotecnologia e tudo mais, né? Foi muito importante, vendo estrangeiro, pessoal de fora, né? Argentinos que vieram para cá para fazer curso, esse tipo de coisa. Tá? Teve uma parte que foi em cima de marcadores, outra em cima de mapeamento genético, outra em cima de bioinformática, né? Isso é importante para os nossos alunos. Eu acho que, para você ter uma ideia, na graduação a gente já falava, desde o tempo do Paulo Andrade, em bioinformática. A gente colocou nas aulas práticas a bioinformática quando ainda o CB não tinha uma sala de computação, né? Para falar que vamos fazer aqui exercício vamos aqui de bioinformática. Sabe como é que a gente fazia? A gente não. pegava ônibus da universidade e levava esse pessoal, tá, para uma lan house. Para uma lan house, imagina. E o aluno ajudava a custear, a pagar a hora da lan house, coitado, né? Que a gente não tinha dinheiro para pagar, né? A gente conseguia o desconto, né? Fechava a lan house só para os nossos alunos, tá? Fizemos, eu e o Paulo, muito disso daí, né? Para poder, né, inserir esse pessoal na Bioinfo. E você acredita que uma das vezes que eu estive lá em Frankfurt, tá? Uma oportunidade, tinha ali um pesquisador, né? Já era doutorando ou ele estava fazendo doutorado, estava fazendo doutorado, da Espanha, tá? Então ele estava com os dados fresquinhos e ele tinha que fazer análise, né? E uma análise que nosso aluno aqui fazia é uma análise de alinhamento chamado BLAST, né? Então, era uma coisa que a gente apresentava, os tipos de blasts, fazia o exercício com blast e tudo mais. Você acredita que esse aluno doutorado espanhol, tá, ele não sabia fazer? Nossa. Não? Ao mesmo Tá vendo? tempo, eu Tinha que falei, ter ido para Lan House. tá vendo? Eu falei, nossa, a gente ensina o aluno da graduação, né? E ele virou para mim e falou, olha, no meu instituto, né, são poucos que sabem fazer. Para você ter uma ideia, né? Como é que estava, tá? O aprendizado dos nossos alunos, né? De ter uma coisa nova que pudesse, tá, despertá-lo, interessá-lo, né? Mas agora é passado. Mas é importante no que você falou, então mostra como que a bioinformática aqui atraiu muito também os estudantes e como eles são bons, né? Eles são bons em aprender a respeito disso e utilizar essas ferramentas, né? O Brasil tem muito isso, essa questão de brasileiros e informática é uma combinação que normalmente dá muito certo. Então, legal. Eles gostam Adorei de a computador. história. Adorei a história, porque se você parar para ver, né, levar os estudantes para a Lan House, coletivamente você pagar tudo saía caro, mas individualmente eu lembro, né, que uma hora na Lan House não era tão absurdamente caro, né, para a gente ter,
E aí era uma forma de trabalhar a ferramenta, né, que o computador com bom acesso, normalmente até na Lan House tinha computadores muito bons, dava para rodar bem alguns programas, e se precisasse ainda de internet, funcionava legal. Boa Então, alternativa. foi, Remontando foi bem também legal. a uma outra questão que tem na sua carreira, que eu olhei no Lattes, que eu achei bem legal, vocês participaram de uma patente. Você podia falar um pouco para a gente que patente foi essa, Kido? Então, isso daí foi uma experiência legal também, né? A gente foi convidado aqui, esse convite foi até interessante, né? Tem uma pesquisadora aqui da biofísica, né? A professora Cláudia Sampaio, né? Cláudia Sampaio, tá? E, e o marido dela é pesquisador também daqui, né? Ricardo Iara. Ricardo Iara foi meu colega de graduação na Exalc, lá em Piracicaba, né? Há muito, muito tempo atrás. Olha, a nossa turma de 84, 87, né? Então imagina só. Tá? E depois logicamente, o caminho dele foi também nessa parte genética, né? Genética, era muito mais genética de micro-organismo, era na parte do próprio estágio dele, era cultura de tecido, esse tipo de coisa. Um profissional muito bem formado, muito, muito, muito capaz, mesmo competente, tá? E que eu tive oportunidade até de incentivá-lo para vir para o Nordeste. Né? Então ele veio, conseguiu entrar num concurso aqui, né? Depois conheceu Cláudia, formaram uma família e tudo mais. E eles fizeram um instituto, né? Um instituto ICTBio. Deixa eu ver aqui, é Tecnológico de Cadeias Biosustentáveis, ITCB, é isso mesmo, né? Instituto Tecnológico de Cadeias Biosustentáveis. E eles tinham um trabalho bem interessante, né? E chegaram já com uma candidata para que eu orientasse o doutorado. Eles trabalhavam com kefir. Já ouviu falar de kefir? Kefir é um É, alimento, né, que é utilizado aí. isso, né? É tipo um macrobiótico, né? Uhum. Na verdade, esse kefir aí, que você acaba cultivando e tudo mais, né? É, ele é uma combinação de leveduras e bactérias, tá? Então, eles têm o kefir de água e tem o kefir de leite, né? Tá? E eles trabalhavam com esse kefir de água aí, tá? Vindo através de uma solução açucarada, né? Tá? Para poder manter essa fermentação toda. Então, veja só, né? Isso é um material que você vai propagando, né? Você vai cultivando, vai dividindo e com isso daí você vai mantendo aquele material, né? E esse material, essa combinação, essa simbiose de leveduras e bactérias, ele produzia um filme, um biopolímero. Tá? Então, eles estavam interessados, né, em saber qual era a associação de espécimes ou de espécies que estavam ali, tá, colonizando naquele material deles e que era capaz de fazer esse filme bioativo. Né? Então, eles conseguiram desenvolver um filme bioativo, tá, que pudesse ter implicações biotecnológicas. Tá? Por exemplo, para você utilizar ele em queimaduras, esse tipo de coisa. Né? Então, a patente é justamente sobre esse filme, né? Sobre esse composto do kefir, esse kefir que a gente analisou por uma técnica de metagenômica. A metagenômica ela é bem legal quando você também tem esse conjunto de espécies e que você quer, né, identificar, tá, a composição. Então, a gente aplicou isso daí, né, a metagenômica, como uma tecnologia que pudesse desvendar quais eram as espécies dentro do grupamento de leveduras e quais eram as espécies dentro das bactérias que estariam em simbiose ali e que esse kefir em especial, tá, levou à formação desse produto, né, e então todo esse processo eles conseguiram patentear. E a gente deu sorte de fazer parte né, desse digamos assim, dessa pesquisa, né, biotecnológica aí, com uma aplicação prática muito boa, muito importante, tá?
fruto desse trabalho. As espécies depois, né, foram elencadas, também a mesma coisa, você trabalha com, né, pequenos segmentos, tá? E por bioinformática você vai direcionar, então, esses segmentos para as suas espécies. Isso. Guido, a gente vai agora chegando na nossa parte final da nossa conversa, e aí eu queria ainda tocar em dois pontos. Se você pudesse falar um pouquinho quais são as perspectivas, né, que você está tendo aí, o que é que você vislumbra para os próximos anos que você ainda gostaria de trabalhar, ou que você vai conseguir trabalhar. E eu, particularmente, né, ouvi de você esse ano uma coisa que eu não esqueci até agora, que você falou que os chineses estão dominando o mundo pelo visto das plantas, né? Porque você está meio até preocupado e tal. Então, eu queria saber, assim, seriamente, o que é que está sendo realmente desenvolvido na China que, de certa maneira, poderia comprometer e deixar os nossos trabalhos aqui um pouco mais atrás, né? E a gente sabe que aí na corrida e com a situação que a gente está atualmente no país, a gente vai acabar ficando para trás mesmo. E que seriam essas suas perspectivas? Então, Vilma, quando a gente colocou isso, né, é que a gente é pressionado por publicar, né? Então, a pressão para publicar e essa pressão se estende aos nossos alunos também, né? E não é fácil escrever, não é fácil ter um projeto aprovado, né? Ter um paper publicado. E, e a gente sabe, se você olhar uma revista, você vai ver, né, quão impressionante os grupos chineses. Né? Então, a China fez um trabalho. Não, também a China é outra coisa, né? O que mais existe é chinês e indiano no mundo, né? E esses dois grupos estão espalhados pelo mundo todo, né? Então você encontra com eles em todo quanto é lugar, né? E são trabalhadores, muito trabalhadores, né? Então, se você pegar um paper, né, onde tem chineses ali, você vai ver que a quantidade de dados que eles têm ali é muita coisa. Né? Tá? É muita técnica, é muitas tecnologias embutidas, é muito dinheiro, tá? É muito resultado. E fica difícil para a gente. É muito difícil para a gente competir, não dá para competir, realmente não dá para competir, né? E complica. Então, não é que não é que aqui a gente vai fatiar os nossos resultados, né? É que tem essa pressão muito grande para publicar, né? Mas eles cobrem áreas que de A a Z. Você pega o paper, né? É muita coisa, tá? Não é que talvez não devesse ter esse tipo de paper, né? Sim. Na verdade, não são eles que estão errados, né? Na verdade, é a gente que não tem a mesma, né, condição de ter essas tecnologias disponíveis, de ter esses dados disponíveis, de ter esses grupos disponíveis. Tá? Quem dera os nossos alunos pudessem ter, né, fatalmente faria uma diferença muito grande. Né? Então é complicado, tá? É complicado sobreviver nesse mundo aí. Né? Mas eu creio que já vivemos dias melhores. A gente teve, por exemplo, que graças a Deus essa experiência que a gente teve aí nessa área de transcriptômica, né, foi porque teve projetos bons aprovados, né, e teve bolsas disponíveis para os alunos. Tá? Então a gente já viveu épocas melhores. É por isso que quando eu olho e vejo essa situação atual, né, é muito complicado. Né? E isso vai ter uma repercussão muito grande. A gente está ceifando o nosso futuro em décadas. Então, são gerações comprometidas. Tá? Essa falta de visão, né? Esses cortes desproporcionais, tá? Esse uso inadequado da verba, né? Esse contingenciamento que é feito, tá? Tá desmontando a universidade. Né? Então, o que deveria ser um investimento, né? Um capital humano, capital intelectual, tá?
formação de mão de obra especializada, isso tudo tem que ser visto com muito carinho. Tá? E isso é preocupante, é preocupante. Os nossos alunos, quando saem, não têm colocação. Né? Eu estava lendo uma entrevista de uma bióloga mestre, tá? Que para sobreviver tem que fazer faxina. Não que fazer faxina seja algum desmérito. Tá? Poxa, mas um recurso humano especializado. Houve investimento, o governo investiu, a pessoa investiu, né? Todos nós investimos, tá? Nessa formação. Para você ver assim, não está sendo aproveitada como deveria. Né? Então, é desgastante você ver isso daí. Mas Deus queira que isso daí acabe o quanto antes, para que a gente possa ter realmente dias melhores. Né? Eu creio que isso vai acontecer. Né? Isso, que dia assim, que perspectivas que vocês estão tendo aí? Que foco que você acha que vai desenvolver de pesquisa adiante? Então, né, eu estou muito entusiasmado nessa parte, de juntar essa parte genética com essa parte, né, epigenética. Tá? A epigenética, para mim, sempre foi muito nebulosa, né? Uma coisa incontrolável. Tá? E poder quantificar, né, poder enxergar aonde que ela está agindo e como é que ela está gerenciando os nossos genes, né, de uma maneira indireta, é muito importante. Eu acho que ele está dando um outro filtro, né? A gente está podendo ver os diferentes filtros pelo qual a espécie ela tenta responder a esse estresse, né? E é isso. Eu acho que esse foco que eu dei para as minhas pesquisas de olhar a resposta das plantas, né, aos estresses, é uma coisa assim que realmente me chama muita atenção, né? E que eu posso pensar que talvez eu esteja contribuindo, se eu não consigo interferir ainda lá no programa de melhoramento, né? Eu acho que um dia vai chegar, tá? Um momento em que a gente vai conseguir um conjunto a Embrapa Soja já está fazendo isso, né? Ela vai nesses papers aí que são gerados aí com essa parte mais básica e começa a aplicar no seu programa de seleção, né? Então, aqueles alvos que a gente valida, tá? Eles prestam atenção, eles começam a validar no material deles para poder selecionar. Tá? Então, isso vai poupar muitos anos do melhoramento tradicional, né? Selecionando os materiais mais elite, né? Mais favoráveis, com maior potencial para ser explorado. Né? Isso vai encurtar bem. Então, é isso. Só que nem todos os programas estão nesse níveis, né? De uma Embrapa Soja, tá? Que tem pessoal, que tem equipamentos, né? Que tem expertise disponível. Tá? Mas, cedo ou tarde, eles vão chegar lá também, se Deus quiser. Isso. Bom, Kida, então, assim, vou te agradecendo imensamente por conversar aqui com a gente. Foi uma troca fantástica, aprendi muitas coisas a seu respeito, muitos projetos que você vem participando e desejo, assim, muito sucesso adiante também, que você consiga obter também esse nova vertente aí, né, de casar as duas linhas de genética e epigenética, que também achei bem espetacular. E assim, por todo o tempo que você se dedicou aqui a falar com a gente, então te agradeço bastante. Vilma, eu é que agradeço essa oportunidade, viu? Esse trabalho que você está fazendo é fabuloso, tá? Parabéns, né? Pela iniciativa, tá? De levar isso daí para, né? Os nossos ouvintes, né? Na forma como você vem inovando, né? Jogando toda essa informação técnica, científica ao alcance da população, tá? É muito legal isso que você está fazendo, né? Então, transcrição, ó, podcast, transcrição é a palavra-chave, tá? Você está levando, está traduzindo essa transcrição para eles, né? E transcrição é o que a gente faz. A gente faz transcrição, a gente olha a transcrição dos genes para tentar entender, né, quais são os genes que estão sendo responsíveis, tá, àquela situação de estresse.
Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Tá bom. Então, nossos ouvintes, a gente vai agradecendo aqui a vocês por nos acompanhar e vocês já sabem, né? Podem nos ouvir nas nossas diferentes plataformas, onde o nosso áudio está disponível. Em breve esse vídeo também vai estar disponível no YouTube e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.